Eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 46. Diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falaram: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Queridos, o que é que aconteceu aqui? Primeiro, é interessante você saber que Jesus não está maltratando a família dele, mas o Senhor está aqui expondo a importância da família celestial. Aqui o Senhor está dizendo: olha, aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Em Marcos 3, 31 e 35 diz fazer a vontade de Deus. Em Lucas 8, 19 ao 21, as mesmas passagens. Em Lucas diz: aquele que executa a vontade de Deus. O que significa isso? Que esse é família de Jesus. Então ele estende as mãos para os discípulos e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então ele está dizendo: olha, aquele que vive em comunhão com Deus, aquele que faz a vontade de Deus, é a minha família. Ora, família celestial. Essa é a importância. Ele está dizendo que nós temos a família terrena, e é importante você cuidar da tua família aqui na terra. É tão importante que a Bíblia mesmo diz em Lucas 2:51 que Jesus era sujeito a José e Maria. E em 1 Timóteo 5:8 diz que se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Claro, é importantíssimo você cuidar da tua família, porém aqui está sendo enfatizado a importância que tem de você pertencer à família celestial. Primeiro é importante você saber que, quando diz aquele que cumpre a vontade de Deus, que executa a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus, você não faz isso para ser salvo. Você é salvo e por isso você faz isso. Por quê? Pelo poder do Espírito Santo, pela comunhão que você tem com Deus, pelo poder da palavra de Deus, você vive para Deus. Porque você não é salvo por obras, tá? Efésios 2:8. Você é salvo pela graça. Porém, se a pessoa desobedece a Deus, ela não é salva. Por quê? Porque de fato ela não tem comunhão com Deus. Mas uma pessoa salva, ela vive para Deus. Ela tem tempo com Deus. Ela vive para Deus. Então ela tem força para viver em comunhão com Deus e obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é filho de Deus. Mas o que me preocupa eu ter feito esse vídeo é assim: você já ouviu falar da palavra sincretismo? Já ouviu falar? Sincretismo é uma mistura de coisas. Por exemplo, se eu pegar um bolo, uma receita de bolo, e misturar outros ingredientes nessa receita, eu estarei fazendo um sincretismo culinário. Se eu pegar uma religião e eu fazer uma mistura de religiões, uma mistura de religião, por exemplo, eu terei um sincretismo religioso. E o que está acontecendo? Recentemente agora eu vi um vídeo de um padre, e esse padre está elogiando o pastor deputado. Está elogiando, dizendo que ficou feliz pela saudação que deu para ele, e que nós somos irmãos em Cristo, conte com as minhas preces, conte com as minhas orações.
e tudo mais, né? Agora, isso é algo preocupante, porque o pastor respondeu assim, que ficava feliz de saber que em meio a tantas divisões que tem no país, os irmãos em Cristo se respeitam. Ou seja, ele diz que ele é irmão do padre, indiretamente o padre é irmão dele, na fé, né? Diz que respeitava o trabalho do padre, lógico, nós respeitamos, mas dizia, eu sou fã das suas músicas, tá? E do seu trabalho. Ora, isso é muito preocupante. Por quê? Porque ele acabou de aceitar um padre, líder religioso católico, como irmão na fé. Isso é seríssimo. Porque quando eu vou para Efésios, eu vejo a glória do novo nascimento. Eu vejo o que é o novo nascimento. Como disse, ninguém é salvo por obras, mas quando você é salvo, você renuncia ao pecado. Você confessa Jesus e passa a viver para Jesus. E você renuncia ao pecado e passa a obedecer a Deus. Isso é evidência na vida de uma pessoa salva. Entende? Então, veja bem, em Efésios capítulo de número 2, está falando assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Eu pergunto a você, que pecados são esses? Que morte é essa? Não há uma desobediência? Se você continuar, você vai ver que Efésios está falando, tá? No versículo de número 2, no capítulo 2 de Efésios, que nós éramos filhos da desobediência. E eu pergunto a você, que desobediência é essa? No versículo 1, fala mortos nos pecados. Eu pergunto, que pecado é esse? O versículo 5 e 6 também fala. O versículo 2 fala que nós éramos filhos da ira. O versículo 3, na verdade, que fala que nós éramos filhos da ira. O 3. O 11 diz que nós éramos gentios, ou seja, não éramos povo de Deus. O versículo 11 ainda diz incircuncisos. O versículo 11 diz incircuncisos. O que é isso? Não ter aliança com Deus, ser um povo pagão. O versículo 12 diz que nós éramos estranhos ao concerto, aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha só, o versículo 19 diz estrangeiros e forasteiros. Nada a ver com o povo de Deus, fora. Aí eu pergunto a você, que pecado que é esse? Pense no que eu falei, sincretismo é uma forma camuflada de apagar pecados, tá? Porque aqui está dizendo que nós tínhamos esses pecados, e esses pecados estão na Bíblia. Ora, Josué 24, 23, Josué disse que se aquele povo quisesse servir a Deus de verdade, eles deveriam jogar fora os deuses estranhos e servir somente ao Deus de Israel, tá? O versículo 20 do capítulo o capítulo 20 de Êxodo, versículo 4, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, embaixo da terra, e nas águas debaixo da terra, não prostrarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, não farás imagem de escultura. Não farás imagens de escultura. Tá claro? Tá claro para você? E se eu pegar, então, e abrir no livro de Salmos, no capítulo 115, vamos dar uma olhadinha. O que é que eu encontro? Eu encontro isso aqui, ó. Versículo 2: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Agora veja, os ídolos deles são pratas, ouros,
obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua boca. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio, o teu escudo. E eu pergunto a você, que pecado é esse? Idolatria de imagens de escultura, de ídolos. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Não tem mediadores, não tem São João, Santo Antônio, Santo Tomé, seja lá quem for, não tem Santa Rita de Cássia, não tem a do Guadalupe, não tem a da Rosa Mística, não tem Aparecida, não tem Maria, não há mediadores e nem mediadoras, há um só Deus, o Pai, e um só mediador, um só, entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus não precisa de que ninguém chegue nele e diga: olha, eu estou pedindo por tal pessoa. Ninguém chama mais do que Jesus, querido. Ninguém sabe mais de você do que Jesus. Ninguém pode atender todas as pessoas orando ao mesmo tempo, a não ser Jesus, que é igual ao Pai, que é onipresente. Qualquer outra criatura, até mesmo anjos, não são onipresentes, tá? Então, se um mediador que não é Cristo, ou mediadoras que não existe, pudesse interceder por você, ele pediria por uma pessoa, ouviria apenas uma única oração enquanto todos estivessem orando, porque não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há mediadores e mediadoras, só tem um mediador, e é Cristo Jesus. Isaías 8,19 mostra a verdade disso. Por quê? Porque os santos morreram, as pessoas morreram. São João morreu, São Pedro morreu, Maria morreu. O único que ressuscitou dentre os mortos é Cristo Jesus e mais nenhum outro. E Isaías 8,19 diz: a favor dos vivos consultar-se-ão os mortos? Não morreu? Morreu. Não tem mais como falar. Acabou-se a comunicação entre vivos e mortos. Acabou, não tem comunicação entre vivos e mortos. Não morreu, acabou. Eclesiastes capítulo de número 9, versículo 5 diz que os vivos sabem que hão de morrer, porém os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm recompensa, tá? Até a sua memória foi entregue ao esquecimento, até o seu amor, ódio, a sua inveja já pereceram e não tem parte alguma nesse século de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Acabou, não há comunicação. Deuteronômio 18, versículo 11 diz: nem se consultem os mortos, porque o que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Versículo 12. Aí eu te pergunto uma coisa, olha, espiritismo, catolicismo, tá? Eu vou falar aqui, ó, outros também que tem como mormons, incrédulo, islamismo, né? Nós sabemos que em todas essas coisas, entre elas, há coisas diferentes, que são antibíblicas, como oração a mortos, louvores a mortos, tá? Há louvores que são feitos a Maria, tá? Ídolos, imagens, esculturas, né? Ocultismos. Nós temos aí esoterismo, purgatórios, uso de velas, rezas, terços, intercessão, como tendo Maria como medianeira. Ora, tem Aparecida do Norte, lá tem conventos, quarta-feira de cinza. Lógico, pecados não religiosos como bebedice. Isaías 5, versículo de número 11, diz: ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, harpas, tamborins, vinhos, tudo isso é nos seus banquetes, não olham para as obras do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Versículo 22 diz: ai daqueles que são heróis, forçosos para misturar bebida forte.
pecados. Por que eu estou lendo isso? Porque isso é o que Efésios diz. Nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas ofensas de pecados. Estávamos mortos, tá? Mortos. Aí eu vejo, se eu aceitar o padre católico não convertido, se eu aceitar o padre católico não convertido, não estou dizendo mal dele, da pessoa dele, eu não o conheço, ele até parece, o que eu vi, parece uma pessoa boa, e tem pessoas ateus que são pessoas boas, parece ser uma pessoa sincera naquilo que acredita, e isso não tem nada a ver com salvação, tá? Tem pessoas que são sinceros naquilo que acredita, parece ser uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda as outras pessoas. De maneira alguma, eu seria amigo dele numa boa, sem problema nenhum. Mas eu acho que a diferença está tendo uma confusão aí de se pensar dessa forma, porque eu tenho sim. Eu acho que está tendo uma confusão aí em se pensar dessa forma, porque eu tenho amigos espíritas, eu tenho amigos que são católicos, eu tenho amigos que são colegas, amigos, eu digo não aquele amigão, mas eu tenho amigos que são católicos, espíritas, ateus, conheço gays, e no meio do povo evangélico tem gays na família, pessoas que você ajuda, pessoas que você presta favor, pessoas que você ajuda do jeito que você puder, você vai lá, você fala, você está perto, você trata bem, você come junto, você até convida ali, a família toda por trás, não tem problema nenhum. Você não faz essa diferença. São pessoas. Aqui, o problema aqui é no campo teológico. Nós não estamos debatendo pessoas, entende? Ser humano é ser humano. Agora, eu tenho amigos assim. Agora, dizer que eu tenho irmãos católicos, irmãos espíritas, como eu vi aí, líderes de denominações grandes, gigantescas, falando, irmãos espíritas, irmãos católicos. Se eu aceitar como irmão de fé um padre, ou um carismático católico, ou um espírita, eu vou fazer o quê? Eu vou estar na minha consciência apagando todos esses pecados que eu acabei de ler, do espiritismo, da consulta aos mortos, da idolatria, imagens de escultura, sobre o purgatório, sobre o terço, sobre louvor a Maria, tudo isso, todo esse pecado que foi falado aqui, religioso, eu vou estar jogando tudo isso no lixo, apagando e chamando Deus de mentiroso, e aceitando essa pessoa como um filho de Deus legítimo, autêntico, irmão em Cristo, filho do mesmo Pai. Isso é um absurdo. Se você aceita, ou você volta a ser católico, ou você está, na verdade, entre aspas, apagando todos esses pecados das Escrituras. Gálatas 2,18 diz assim: se eu torno a edificar, presta atenção, o que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Sabe quantas vidas esse pastor, deputado, tem inscrito no canal dele? Até esse dia, que eu vi, dia 31/3/2018, 91 mil inscritos no canal dele. Imagina quantas pessoas vão errar, porque não precisa evangelizar mais, querido. Não é verdade? Se eu falar assim, olha, somos irmãos, fica tranquilo, do mesmo Pai, servimos o mesmo Deus, somos irmãos da fé, então não há mais necessidade, por exemplo, desse padre se converter, porque ele foi aceito pelo aquele pastor como irmão de fé. Não há. Se por acaso um membro da igreja desse pastor sair e voltar para o catolicismo romano, ele não vai poder falar nada. Por quê? Porque vai continuar sendo irmão em Cristo do mesmo jeito. Então não há mais necessidade nem sequer de evangelizar pessoas. Por quê? Porque ele está confessando com a boca dele que é irmão.
eu gostaria muito que ninguém me visse como uma pessoa ruim. Gostaria muito que ninguém primeiro pensasse no que eu estou falando, para depois criticar. Porque a igreja perdeu a sua identidade, e por perder a sua identidade, hoje, se eu pregar isso, é capaz de alguém me jogar para a fogueira. Eu não sei mais o que é que está acontecendo. Eu não estou entendendo mais nada, então. Porque, pelo que eu entendo, eu saí, vou dizer assim, do paganismo. E isso foi uma glória tremenda, um trabalho imenso de Deus na minha vida, me levando para a luz, através de pregações, inclusive de um homem como esse, que pregou naquela época, que não era como hoje, e eu ouvi as pregações dele naquela época, e ele sempre foi um pregador pentecostal. Aquilo também me edificou, muitas coisas que eu vi na pregação dele, diferente do que está acontecendo hoje, tá? E eu via isso como uma transformação, como a cegueira foi curada, como se caísse as escamas. E eu vi se é verdade. Agora eu vejo esse mesmo homem, esse mesmo pastor, dizendo que não diretamente, mas de uma outra forma. Quando eu olho, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 11, eu vejo assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, por impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal ainda nem comais. 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, e aí vai, nem bêbados. Ora, nenhum deles herdarão o reino de Deus. O que vamos fazer com essas passagens da Bíblia? O que vamos fazer com esses versículos bíblicos? Se aceitarmos isso como verdadeiro. Isso não é uma questão de crítica. Isso é uma questão de Bíblia. É o que está escrito nas Escrituras. Agora vai se dar uma tapeada porque alguém fala bonito, porque já tem uma posição, porque já é famoso, e vai se esquecer da palavra de Deus, enquanto homens foram queimados, foram para a fogueira, foram devorados por leões, com suas casas, com suas famílias, foram incendiados, foram tochas humanas, por não aceitarem o sincretismo, não aceitarem o ecumenismo, não aceitarem todos esses dogmas. E agora nós vamos jogar tudo isso fora? O que é que está acontecendo, igreja? Ser filho de Deus é você receber de Cristo esse poder. Por isso, eu gostaria de ler primeiro Efésios 2. Não há por que ter pressa. Queria que você comigo. E vos vivificou, vós, estando vós mortos em ofensas e pecados. Imagine, se eu aceito essa mistura, eu elimino todos esses pecados, porque esses pecados são idolatrias, são prostituição, incredulidade, consulta aos mortos, espiritismo, imagens de escultura. O que é que fazia isso? Em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, tá? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza não filhos de Deus, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, tá? Em nossas ofensas nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios, está vendo? Na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasses perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez inimizades, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Queridos, isso aqui está claríssimo, está mais claro do que o meio-dia. Os pecados estão aí. Agora o que vai fazer? Vai eliminar os pecados? Ora, a transformação que existe em uma pessoa, para a pessoa se tornar filho de Deus, sabe, debaixo de oração, de evangelismo, tudo isso, querido, tudo isso. Como foi que isso aconteceu? Debaixo de oração, de evangelismo, de uma boa interpretação das Escrituras, para que alguém fosse alcançado, para que uma pessoa seja alcançada. O Espírito Santo testifica, sabe, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E aí agora vem alguém com essa conversa: não, nós somos irmãos, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse, desculpa, eu mexi no dente que está difícil falar, necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, e se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Portanto, nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifícios e imagens de imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Queridos, olha, sinceramente, está claro. Somos filhos de Deus, não somos perfeitos, mas somos filhos de Deus através de um processo chamado novo nascimento, regeneração, tá? Esse novo nascimento é o que faz de uma pessoa ser filho de Deus. João, capítulo 1, versículo de número 12, tá? Versículo 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, tá? Então, não nasceram da... Vou ler o 13 de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É um novo nascimento. E esse novo nascimento te dá também o direito, o poder, por Cristo, pela obra de Cristo, de se tornar filho de Deus. E quando você se torna filho de Deus, você encontra outras pessoas que nasceram de novo. E essa pessoa que nasceu de novo passa a ser seu irmão, porque passa a ser uma pessoa que também nasceu de novo, também filho de Deus. Ele passa a ser seu irmão. O outro que nasce de novo também passa a ser seu irmão. E o outro que nasce de novo, ou a outra que nasce de novo, também passa a ser sua irmã. Agora, se eu admitir, se eu ter como certo, como verdadeiro, que um padre religioso que carrega quadro de imagem, né, que tem um segmento religioso do catolicismo romano, é meu irmão na fé, então eu vou estar dizendo que ele nasceu de novo. Se ele nasceu de novo, eu não preciso evangelizá-lo mais. Não há necessidade de evangelizá-lo. Olha, até aí, está muito bom demais. Eu acho que é o suficiente para nós entendermos o que é ecumenismo, tá? Essa podridão, tá? Esse sincretismo religioso que está entrando nas igrejas, que está sendo aceito pelos pastores mais conhecidos e mais influentes que tem nesse Brasil. Então fica aí a minha saudação a todos, paz do Senhor a todos e até o próximo vídeo.